Olá, meu querido aluno e minha querida aluna! Hoje eu estou aqui para falar sobre o concurso da Polícia Penal. Meu nome é Gustavo Botelho e eu vou dar algumas dicas com relação ao edital. O assunto que eu vou lecionar aqui para vocês hoje é sobre direitos humanos, uma matéria tão fundamental nesse concurso. O concurso da Polícia Penal de Minas Gerais saiu o edital e está previsto para a realização das provas em janeiro do ano de 2022. Então nós temos um prazo mais que suficiente para o estudo. Pensando no assunto direitos humanos, você pode pensar assim, mas essa matéria é muito fácil, muito tranquila, não vou dar muita atenção. Meus amigos, concurseiro, preste bem atenção. No edital é previsto que são 10 questões de direitos humanos. Cada questão vale 2, tem peso 2 e são 20 pontos a serem garantidos nessa prova. Então fique atento com essa aula de hoje, com as dicas que serão lançadas para que você consiga acertar as 10 questões na prova de direitos humanos. Olhando, analisando o concurso, nós temos aqui que serão cobradas a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e as regras mínimas da ONU para o tratamento de presos. Essa aula de hoje, ela visa, o foco dela é trabalhar justamente essas regras mínimas para o tratamento de presos. Lembrando, que a Polícia Penal vai trabalhar diretamente com o sistema carcerário, então eu estou aqui para dar dicas com referência às regras mínimas. São 122 regras. Continuando, o que prevê o edital, também tem o Programa Nacional de Direitos Humanos, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, os Conselhos Penitenciários e os Conselhos da Comunidade. Para começarmos essa aula, eu gostaria de contextualizar como que as regras mínimas para o tratamento de preso, como elas começaram, como elas iniciaram. Lá na década de 50, em 1950, a ONU se reuniu, junto com outros países, para estabelecer um piso mínimo para garantir a dignidade do preso. Aí agora, nesses momentos, vocês vão falar assim, mas o preso não precisa de tanto direito, o preso tem que mais sofrer. Olha, vamos nos ater ao que vamos falar nessa aula. Os argumentos ideológicos, aquelas suas justificativas, a gente deixa para lá e vamos ver o que as regras mínimas para o tratamento de presos prevê para que você acerte na hora de realizar a sua prova da Polícia Penal de Minas Gerais. Em 1955, no primeiro congresso sobre a prevenção de crime e tratamento de delinquência, realizado em Genebra, a ONU estabeleceu, foi aprovado, as chamadas regras mínimas para o tratamento do preso. Continuando, decorridos 60 anos, foi-se observado que precisava de uma atualização nas regras mínimas para o tratamento de preso. Pensando nisso, no ano de 2012 até 2015, tiveram 4 encontros, o primeiro realizado em Viena, o posterior em março, foi realizado em Buenos Aires, Viena e depois na Cidade do Cabo. Quando foi no ano de 2015, em 22 de maio, a ONU aprovou essas novas atualizações para as regras mínimas do tratamento do preso. Lembrando que as regras mínimas para o tratamento de preso, elas também podem ter o nome de regras de Mandela. Então, se na sua prova falar de regras de Mandela e regras mínimas para o tratamento de presos da ONU, são palavras sinônimas, é a mesma coisa, sem o menor problema. Mas por que as regras de Mandela têm esse nome, as regras mínimas para o tratamento de preso? Vamos pensar o seguinte, não vamos pensar com olhares aqui no Brasil dos direitos dos presos que a gente tem aqui, não. Vamos olhar para o nosso passado histórico. Quem foi Nelson Mandela? Nelson Mandela foi um importante líder, ativista, político lá da África do Sul, que lutou por um país mais democrático, mais igualitário. Ele lutou contra o apartheid, um sistema segregacionista, racista, e ele ficou preso por 27 anos. E após a queda do regime, ele se tornou presidente daquele país. Nelson Mandela foi premiado com Nobel, com várias premiações. E em decorrência de todo o seu histórico, de toda a sua luta por uma sociedade mais justa, mais igualitária, as regras mínimas para o tratamento dos presos, em 2015, passaram a ter o nome de regras de Mandela, em homenagem a esse importante líder sul-africano.
Prosseguindo, nós temos também um outro líder bem conhecido, que é Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ficou conhecido por sua luta na Índia contra a dominação inglesa e a sua luta era pacifista. Das várias vezes que ficou preso, dentre elas, a sua esposa também ficou presa. E nesse período que ficou presa, ela morreu na cadeia. Então a gente vê aqui mais um ativista, né, brigando por uma sociedade justa, foi ali na década de 1920 a 1940, e nós vemos as consequências do que aconteceu com ele na cadeia, com a esposa dele particularmente. Nós temos um outro exemplo aqui, um exemplo assim meio contraditório, que é a prisão de Guantánamo. A prisão de Guantánamo é uma prisão que é pelos Estados Unidos, localizada em Cuba, que lá os presos não têm tratamento adequado, tem a questão da tortura, e a ONU, né, o Comitê Antitortura, ele declarou que Guantánamo fosse fechada, porque eles utilizam, né, chamou que eles utilizam métodos cruéis e técnicas de interrogatórios degradantes. Falando em direitos humanos, em outros aulas vocês podem analisar o que visa os direitos humanos, principalmente a dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana em todos os aspectos. Quando a pessoa está encarcerada, ela perde o seu direito de liberdade, mas os seus outros direitos, as suas outras liberdades devem ser garantidas. Dentre elas, o direito a ter a saúde, a educação. É importante frisarmos que o governo brasileiro, ele trabalhou, foi empenhado na criação dessas regras mínimas para o tratamento de presos. Então, mais do que é importante e necessário que o Brasil também cumpra essas regras de Mandela. Analisando as regras de Mandela, qual é a natureza das regras de Mandela? As regras de Mandela, elas têm uma natureza soft law. O que significa uma natureza soft law? É uma natureza de norma leve, não vinculante. As regras de Mandela, elas não têm força obrigatória no país. Porém, visando um sistema carcerário mais humanitário, várias políticas a partir de 2015 passaram a ser adotadas para tentar se aproximar do que as regras de Mandela prevêem. Tanto que o Conselho Nacional de Justiça, em 2016, ele fez um tratado. E nesse tratado, nós temos que foram colocados, né, as regras de Pequim, de 1985, as regras de Tóquio, de 1990, as regras de Bangkok, de 2010, as regras internacionais para o enfrentamento da tortura e maus tratos e as regras de Mandela, de 2015. As regras de Mandela, nessa época, em 2015, o destaque principal para essa atualização foi o enfrentamento das revistas vexatórias e também as audiências de custódia. Lembrando bem, audiências de custódia e enfrentamento às visitas vexatórias. Isso foram importantes aspectos que foram analisados nessa ocasião. O Brasil também, nós temos pactos vigentes que precisam ser cumpridos. Um deles é o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, que buscam o quê? Assegurar a dignidade e o respeito, não só às pessoas privadas de sua liberdade, mas também aos seus familiares. Tais regras têm como finalidade a reinserção do preso na sociedade e a prevenção do crime. Mas nessa hora você vai falar assim, mas a cadeia não regenera. A cadeia, a pessoa entra lá e sai pior do que entrou. Não era para ser dessa forma como nós temos no Brasil. Infelizmente, a realidade do sistema carcerário, ela é terrível, ela é degradante com a superlotação, com as péssimas condições de higiene. Então, assim, se o preso tivesse o que está sendo previsto nas regras de Mandela, com uma estrutura adequada, possivelmente ele seria reinserido novamente na sociedade. E esse é um dos objetivos das regras de Mandela, que é a reinserção daquele que cometeu delitos, infrações à sociedade e, com isso, a prevenção de novas práticas criminosas. O que são as regras de Mandela? As regras de Mandela, elas são diretrizes mínimas a serem observadas no Estado para o tratamento de reclusos,
As regras de Mandela foram criadas, lembrando bem, pela ONU, pela Organização das Nações Unidas e passaram por uma importante atualização em 2015. Essas atualizações tiveram como objetivos estabelecer o quê? Como o próprio nome diz, as regras básicas e mínimas no tratamento dos reclusos e na gestão desses estabelecimentos prisionais. Anteriormente, foi-se analisado que quando acontecia uma tortura no estabelecimento prisional, quando acontecia uma morte no estabelecimento prisional, muita coisa era camuflada. Então, com essas novas atualizações, um aspecto importante é um sistema independente de investigação que precisa ser criado para poder investigar aquilo que aconteceu ali naquele presídio. Mas lembrando bem, as regras mínimas para o tratamento de presos, elas não são obrigatórias, é como se fosse um modelo a ser seguido, mas não tem força vinculante. Mas quando nós olhamos para a Constituição Federal, principalmente ali no artigo 5º, a gente vê que garantias fundamentais, que são os direitos humanos, devem ser preservados a todo cidadão, inclusive aqueles que estão presos. Então, quando o Brasil, lá na Constituição de 88, teve a prevenção dessas cláusulas, né, aqueles incisos, então a gente começa a perceber que o nosso sistema carcerário é diferente da realidade. Aqui nós temos a natureza das regras de Mandela. Agora há pouco eu falei, né, que as naturezas são de soft law. Mas o que seriam essa natureza soft law? É uma norma leve, são diretrizes que não têm força vinculante. Entretanto, por mais que essas normas sejam programáticas, servindo como uma instrução do que os órgãos precisam fazer sobre determinado assunto, elas revestem grande importância para o trabalho do judiciário ao interpretar as normas brasileiras, como também do próprio executivo, ao gerenciar o sistema carcerário. Deve implementar políticas e ações condizentes com tais instrumentos. Então, recapitulando, as regras mínimas, elas vão cair na sua prova, lá no edital elas estão descritas como regras mínimas, elas possuem a natureza soft law. Então, na sua questão, se vier qualquer termo parecido, não se preocupe, significa que é uma natureza leve, não vinculante, é uma orientação, é uma diretriz. Consiste no conjunto de normas não vinculantes de direito internacional, mas podem se transformar em normas vinculantes quando incorporadas ao nosso ordenamento jurídico, como, por exemplo, na Constituição Federal, no artigo 5º, como liberdade de manifestação e a amamentação da mãe que está presa. Lá no artigo 5º, no inciso 50, nós temos essa previsão, que as presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Importante lembrarmos do que diz o caput do artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. Então, recapitulando o que eu estava dizendo agora há pouco, quando a pessoa vai presa, ela tem o seu direito de liberdade cerceado, mas os outros direitos devem ser garantidos. Para terem força vinculante, as regras mínimas, né, de Mandela, elas precisam ter anuência dos estados aderentes. Quando nós falamos de força vinculante, vamos dar um exemplo aqui. Quando você faz um contrato de locação com alguém, existe ali uma discussão do acordo de vontade. Então, eu coloco ali no contrato de locação o que eu estou prevendo e o inquilino também coloca as suas qualificações e ambos assinam e fazem aquele contrato de locação. O que acontece da mesma forma quando o Brasil ou outros países ou outro estado assinam um acordo, um tratado. Naquele momento do tratado, os países discutem as cláusulas daquele tratado e aderem, assinam que concordam. Com relação às regras mínimas de Mandela, elas foram criadas como uma diretriz, uma norma a ser seguida. Agora, os países, que têm outros tratados relacionados às regras mínimas de Mandela devem se ajustar, devem se adequar. A título de exemplo, nós vamos agora iniciarmos, o que as regras mínimas de Mandela, o que elas falam. As regras mínimas
de Mandela para o tratamento de presos, lá nós temos 122 regras. É importante que você, concurseiro, abra esse documento, procura aí, pesquisa, regras mínimas para o tratamento de presos da ONU e leia com atenção as 122 regras. Na dica de hoje, não tem como esgotar todas essas regras. Eu vou aqui enumerar e apresentar as principais regras, aquelas que mais caem e que possivelmente, na hora que você estiver fazendo a prova ali, você vai saber identificar e vai saber responder. A regra número 1 diz o seguinte: todos os reclusos devem ser tratados com respeito inerente ao valor e à dignidade do ser humano. Mais uma vez, a palavra dignidade aparecendo aqui. Lembrando que na Constituição Federal, lá no início dos primeiros artigos, coloca como fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana, que é o mínimo para a existência, para a condição da humanidade sobreviver. O mínimo, o básico, alimentação, saúde, vestuário, isso tudo deve ser garantido e preservado, até mesmo para quem está preso. Nenhum recluso deverá ser submetido à tortura ou outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Com relação a essa questão de tortura, tratamento cruel ou degradante, nós precisamos lembrar que no mundo nós passamos por duas guerras. A Primeira Guerra Mundial, em 1914 até 1919, e a Segunda Guerra Mundial, que se encerrou em 1945. Nessa ocasião, muitas atrocidades foram cometidas, dentre elas o nazismo, que pessoas eram levadas para campos de concentração e torturadas, eram mortas. Então, visando para que não aconteça mais isso, a ONU foi criada em 1945, após o término da Segunda Guerra Mundial, e lá em 1948 foi feita a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aqui, mais uma vez, a gente tem essa previsão, essa premissa mínima de garantir a dignidade do ser humano e que não ocorra nenhum tratamento desumano, que não ocorra a tortura. Tais medidas, deverá ser protegido de tais atos, não sendo estes justificáveis em qualquer circunstância. Então, se na sua prova, na hora de responder, falar que a tortura ou qualquer tipo desse ato pode ser permitido em algumas raras exceções, vamos lembrar que em qualquer circunstância não é permitida a tortura no estabelecimento prisional, no sistema carcerário. Isso aqui nas regras mínimas de Mandela. Se a gente for olhar a realidade, o que acontece na prática, a gente vai ver que isso aqui está bem longe da nossa realidade. Só que nós precisamos ficar atento ao texto do que fala especificamente as regras de Mandela. A segurança dos reclusos, do pessoal do sistema prisional, então a sua segurança enquanto polícia penal deve ser garantida, dos prestadores de serviço e dos visitantes deve ser sempre assegurada. Aqui nós temos, na Constituição Federal, lá no capítulo, título 1, dos princípios fundamentais, no artigo 1, diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui um Estado democrático e de direito e tem como fundamentos, lembrando que eu falei agora há pouco, no inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Então, quando o preso, ele está lá na solitária, está lá assim, não estou aqui falando do que ele cometeu, que ato criminoso ele cometeu. Eu estou falando aqui o que a Constituição, o que o sistema brasileiro jurídico de Estado democrático de direito prevê, que é a garantia da dignidade da pessoa humana, independente da circunstância, de qualquer ato que esse preso tenha cometido. Deve ser assegurada a sua dignidade. A regra 4 das regras de Mandela, ela menciona o seguinte: os objetivos de uma pena de prisão ou de qualquer outra medida restritiva de liberdade são prioritariamente proteger a sociedade contra a criminalidade e reduzir a reincidência. Lembrando que eu falei agora há pouco,
quais são os objetivos das regras de Mandela, que são diretrizes mínimas, a condição mínima para um preso ficar lá preso, mas que deve garantir, né, a redução da criminalidade e reduzir a reincidência para que ele cometa novas práticas. Estes objetivos só podem ser alcançados se o período de detenção, se o período que a pessoa ficar presa, for utilizado para assegurar sempre que possível a reintegração dessas pessoas na sociedade após a sua libertação. Nós temos aqui no Brasil sistemas, programas de empresas que contratam ex-presidiários, que têm incentivos do governo para que façam essas contratações, porque eles precisam ser reinseridos novamente na sociedade, para que possam levar uma vida autossuficiente e de respeito para com as leis. Item 2 das regras de Mandela, regra 4. Para esses fins, as administrações prisionais e demais autoridades competentes devem proporcionar. O que deve ser proporcionado no presídio? Isso aqui é o que gera grande repercussão e grande polêmica. Mas aqui fala, deve ser proporcionada educação, formação profissional e trabalho, bem como outras formas de assistência apropriadas e disponíveis, aquelas de natureza reparadora, moral, espiritual, social, desportiva e de saúde. É nesse momento que entra, né, que os estabelecimentos prisionais a pessoa precisa ter acesso a uma questão de religião, a uma prática esportiva, trabalhar, aprender um ofício ali dentro, até mesmo fazer uma faculdade. Estes programas, atividades e serviços devem ser facultados de acordo com as necessidades individuais de tratamento dos reclusos. Relatório narrando um caso de um presídio. Então, o que eu quero dizer aqui? Quando as regras de Mandela elas foram atualizadas em 2015, nós temos casos práticos, concretos no Brasil de atitudes que visam reajustar o nosso sistema carcerário a essas previsões, assim o que prevê nas regras mínimas de tratamento aos presos e na LEP, na Lei de Execução Penal. Então aqui eu trouxe um exemplo de um caso prático que pegou a regra 4, o item 2, e colocou lá no relatório. O que diz esse caso prático? Os artigos 17 e artigo 41 da Lei de Execução Penal, bem como a regra 4, item 2 das regras de Mandela, que é a mesma coisa das regras para o tratamento de reclusos, regras mínimas, estabelecem a educação formal e profissionalizante. Então aqui nesse caso, o que aconteceu? Foi feito um relatório, né, informações dentro de um presídio e foi constatado que tinha uma previsão de estudo apenas de 200 vagas de estudo profissionalizante. Só que isso correspondia a apenas 5% dos presos. Ou seja, a gente via que naquela penitenciária os presos têm o direito à educação respeitada, o que contraria as normas nacionais e internacionais. Então a gente vê que nesse caso específico, nesse relatório que foi feito nessa penitenciária, os presos não estavam tendo acesso à educação, a um curso profissionalizante, uma vez que apenas 5% das vagas atendia aqueles presos. A regra número 15, essa regra aqui, vocês vão olhar ela e falar assim, não, as regras mínimas para o tratamento de preso é um conto de fadas, isso aí não existe não. O que prevê a regra 15? Ela define as diferentes categorias de reclusos devem ser mantidas em estabelecimentos prisionais separados ou em diferentes zonas de um mesmo estabelecimento prisional. Tem em consideração o respectivo sexo e idade, antecedentes criminais, razões de detenção e medidas necessárias a aplicar. No Brasil, apesar da Lei de Execução Penal dispor também nesse sentido, não é o que se observa na prática. A gente vê, né, que os presos, às vezes, muitas das vezes misturados. Nós, infelizmente, tivemos relatos de presas, né, misturadas com homens, casos assim, bem alarmantes, que a realidade nossa nacional ela é bem diferente do que prevê essas regras. Inclusive, né, nessas regras prevê uma quantidade de pessoas que elas sejam individualizadas nas suas celas. A gente tem uma superlotação dos presídios. Então, aqui nós vamos agora, preste bem atenção.
Eu vou colocar aqui os eixos temáticos do que foi previsto em 2015 como atualizações. Então nós temos o tratamento médico na prisão, que foi uma importante atualização, restrições, disciplina e sanções aos presos, buscas nas celas de detenção, contato exterior, reclamações dos presos, investigações e inspeções. O documento atualizado, ele manteve, né, o texto anterior, mas dentre as garantias previstas e novas atualizações, a gente tem uma garantia aqui muito importante, que é o tratamento destinado à presa em trabalho de parto ou pós-parto, não dando a ela, né, na época, a condição e aqui prevê que ela não deveria ser mais algemada nesse período. Então, uma importante atualização que teve foi a garantia dela não ser algemada no parto ou no pós-parto. Também merece um destaque, né, uma atenção, o que ficou expressamente proibida, a visita vexatória. Então nós temos aí estabelecimentos prisionais, isso aí eu estou falando, o que deveria ser, que faz um método de scanner, eu vou colocar aqui mais adiante um caso concreto, especialmente das crianças, e dentre as inovações em relação à garantia de vida do custodiado para uma melhor investigação a respeito da morte do preso dentro dos presídios, impôs o quê? Lembra que eu falei agora há pouco que muito preso morria? Nós temos aqui o massacre do Carandiru, que teve toda aquela investigação, impôs a necessidade de um monitoramento do sistema prisional por órgãos independentes. Então essa parte aqui, independentes, esse monitoramento é uma importante atualização. Tais regras também, né, merecem destaque com relação à averiguação e responsabilização por tortura cometida contra os presos. Agora, qualquer morte ou caso de tortura deve ser avisado imediatamente para o judiciário ou autoridades independentes da administração prisional, para que sejam tomadas as devidas providências. Então aqui nós vamos percebendo que essas atualizações para o tratamento dos presos, as regras mínimas, elas garantem, né, procuram assegurar direitos e garantias básicas a todos que estão diretamente envolvidos com o sistema penitenciário. Falando novamente aqui de um caso concreto, lá na Polícia Central de Porto Alegre, isso aqui foi um relatório, tá, gente, em 2015, com relação à proibição de visita vexatória. O que diz esse relatório? As visitas familiares à Polícia Central de Porto Alegre acontecem terças, quartas, sábados e domingos, de acordo com a direção. A visita passa pela revista na entrada da unidade e, em seguida, é encaminhada para as galerias ou pátios. Nesse ponto, é essencial apontar que as revistas são realizadas por scanner corporal, em respeito, olha o que esse relatório disse, à Constituição Federal e às regras de Mandela, que são as regras mínimas para o tratamento de presos. E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Águas Formosas, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegar o controle.
Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filme sem pipoca não é filme, não. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. We're gonna make a fortune with this place. Calma, calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Lembrando que eu estou falando dessas principais atualizações porque é justamente isso que a banca gosta de cobrar na hora da prova. Lembrando agora de uma outra atualização muito importante, se refere ao isolamento solitário, a famosa solitária. Nas regras mínimas para o tratamento de presos, tem uma previsão de até no máximo 15 dias. É a regra número 44, que diz o seguinte: para os objetivos dessas regras, o confinamento solitário refere-se ao confinamento do preso por 22 horas ou mais por dia, sem contato humano significativo. O confinamento solitário prolongado refere-se ao confinamento solitário por mais de 15 dias consecutivos. Aqui eu gostaria de fazer uma observação e que você, meu caro aluno estudante, fique bem atento nessa hora. Na hora de estudar para esse concurso, nós também precisamos estudar a Lei de Execução Penal. E na Lei de Execução Penal, esse prazo para a solitária, ele é diferente. Anterior à edição do pacote anticrimes em 2019, o prazo era de 360 dias, prorrogava, mas posteriormente, lá no inciso 1, começa a falar que a duração máxima é de até 2 anos, sem prejuízo de repetição de sanção por nova falta grave da mesma espécie, redação dada pela Lei 13.964 de 2019. Então, quando cair na sua prova que o regime de solitária, de encarceramento, pode ser até no máximo de 15 dias, se tiver na prova de direitos humanos, regras mínimas para o tratamento de presos, você vai falar que sim. Agora, se for na sua prova de lei de execução penal, você vai ficar atento a essa diferença, porque é bem diferente uma coisa da outra. Aí nós vamos aqui para essa lei de até 2 anos. Outra atualização importante que eu falei agora há pouco é o tratamento dado às mulheres grávidas, a proibição do uso de algemas. E agora eu gostaria de contextualizar. Em 2015, teve essa atualização. No Brasil, nós não tínhamos essa previsão legal. Em 2012, o estado de São Paulo teve essa previsão, mas a título nacional foi em 2017, com a Lei 13.434, no artigo 292, no parágrafo único. O que diz lá nesse parágrafo único do artigo 292? É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médicos hospitalares preparatórios para a realização do parto ou durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato. Então aqui mais uma vez nós temos um exemplo, algo previsto nas regras de Mandela, nas regras mínimas para o tratamento de presos,
que depois foi incorporado no nosso sistema jurídico. Importante atualização. Agora eu gostaria de colocar aqui para vocês, né, um esboço de como as regras mínimas se estruturam. São 122 regras e eu costumo dividi-las em 3 categorias. A primeira categoria são as observações preliminares. Nessas observações preliminares é colocado que as regras mínimas elas servem como um modelo, um parâmetro a ser seguido. A segunda parte das regras de Mandela são as regras de aplicação geral, direcionadas a toda a categoria de presos. E a terceira parte são as regras aplicáveis a categorias especiais. Então, dividindo aqui em grupos, nós temos as regras preliminares, que são de 1 a 5. O que essas regras deixam claro? Que não se pretende descrever um sistema penitenciário, não pretende descrever de forma detalhada, mas sim orientações como deve ser o sistema penitenciário, digno de seres humanos. O básico para que a pessoa seja tratada como ser humano. As regras de aplicação geral, elas estão na parte 1 e as regras vão de 1 a 85. Contém regras referentes ao objetivo da reinserção do recluso na sociedade. As regras aplicáveis a categorias especiais, que eu estou colocando aqui na categoria 3, elas estão na parte 2 e vão das regras 86 a 122. São presos que são doentes mentais, presos provisórios, presos sem acusações, dentre outros, como preso civil, preso aquele devedor de pensão alimentícia. Então, estruturando as regras de Mandela, nós temos observações preliminares, regras de aplicação geral e regras aplicáveis a categorias especiais. Lá nas observações preliminares, nós temos a observação preliminar 1, que diz o seguinte: as regras a seguir que se enunciam não pretendem descrever em pormenor, de forma detalhada, um modelo de sistema prisional. Procuram unicamente, com base no consenso geral do pensamento atual e nos elementos essenciais dos sistemas contemporâneos mais adequados, estabelecer o que geralmente se aceita como sendo bons princípios e práticas no tratamento dos reclusos e na gestão dos estabelecimentos prisionais. A partir de agora, com essa dica que eu dei das regras de Mandela, com o contexto histórico, o que são as regras de Mandela, a natureza jurídica, algumas regras que foram exemplificadas, eu gostaria de passar para vocês alguns exercícios que caíram já em provas passadas. Durante a prática desses exercícios, nós vamos revisar cada regra, vamos analisá-las e entender melhor como que a banca cobra. Vamos para a primeira atividade aqui. Vamos analisá-la bem. As chamadas regras de Mandela são preceitos mínimos da Organização das Nações Unidas para. Então, de tudo que eu falei, de tudo que foi analisado nessa aula de hoje, qual seria a melhor questão que se adequa a essa resposta? Vamos ler as alternativas? Ao combate ao racismo e a toda forma de discriminação, ao tratamento de presos, à proteção à infância, à juventude e à maternidade, o tratamento de pessoas exiladas e refugiadas ou a proteção e a liberdade religiosa. Então aqui essa questão aqui para começar tá bem fácil, porque as regras de Mandela, por isso que eu gosto de falar os dois nomes, em 2015 que teve essa importante atualização, são preceitos mínimos da Organização da ONU para letra B. O tratamento de presos é a resposta correta, adequada. Não vamos errar. Na hora da sua prova, falou alguma questão relacionada às regras de Mandela, vamos lembrar que se refere ao tratamento de presos, que são regras mínimas. Agora vamos para essas questões de certo e errado, que dá para tirar um conceito bem interessante. No que tange às regras mínimas para o tratamento do preso no Brasil, julgue o item que se segue. Então nós colocamos aqui as regras mínimas para o tratamento de preso na questão no Brasil. Em nenhuma situação poderá ser restringido o direito do preso a se corresponder com o mundo externo. Quando nós estudamos
e lemos as regras mínimas para o tratamento de presos, nós temos essa regra, a regra de número 3, que diz o seguinte: por isso que é importante a gente estudar exercícios que a gente vai fixando regras, que na hora da leitura fica mais fluido, fica mais fácil. Essa regra diz o seguinte: a detenção e quaisquer outras medidas que excluam uma pessoa do contato com o mundo exterior são penosas pelo fato de, ao ser privada de sua liberdade, lhe ser retirado o direito à autodeterminação. Assim, o sistema prisional não deve agravar o sofrimento inerente a essa situação. Então vamos ficar agora atentos com exceto. Exceto em casos pontuais em que a separação, ao termo aqui, separação, seja justificável ou nos casos em que seja necessário manter a disciplina. Então, voltando aqui à nossa questão, em nenhuma situação poderá ser restringido o direito do preso a se corresponder com o mundo externo? Errado, porque nós temos esse exceto aqui. Em casos excepcionais, esse preso vai ficar, de fato, impedido de manter contato com o mundo externo. Nós temos as excepcionalidades. Então, essa questão aqui, ela está errada. Esse item está errado. E nós temos a justificativa pela regra 3. Continuando aqui, a série de exercícios que eu trouxe para fixação de conteúdo, nós temos essa questão aqui. Eu trouxe essa questão porque ela fala justamente de inspeções em presídios e é uma importante atualização trazida em 2015. Vamos ler as alternativas. De acordo com as regras de Mandela, as inspeções em presídios, elas devem, vamos analisar aqui com cautela, porque se a gente não ficar bem atento, a gente acaba se equivocando. Gerar relatórios sobre a atividade que devem ser restritos às autoridades, pois a publicidade deles resulta na violação da intimidade dos presos e em sensacionalismo. Se a gente for olhar a grosso modo essa questão, a gente pensa que essa questão está correta, mas essa questão não está correta. Por quê? Na regra 83, lá no item 1, diz o seguinte: deve haver um sistema duplo de inspeções regulares nos estabelecimentos e serviços prisionais. E aqui na letra A diz o seguinte: inspeções internas ou administrativas conduzidas pela administração prisional central. Então a gente lê nessa questão aqui que não é só restrito às autoridades. Nós temos aqui a administração prisional central. E nós temos a inspeção interna e a externa. E as inspeções internas devem ser conduzidas por um órgão independente da administração prisional, que pode incluir órgãos internacionais ou regimes competentes. Então, aqui na regra 85, a gente tem um assunto aqui que vai ser bem adequado com a questão que a gente está acabando de ler. O item 1 diz o seguinte: depois de uma inspeção, deve ser submetido à autoridade competente um relatório escrito. Esforços devem ser empreendidos por tornar públicos os relatórios das inspeções externas. Lembrando, eu falei agora há pouco que existem dois tipos de inspeções. Existem as inspeções internas, feitas pela administração prisional, e existem as inspeções externas. As inspeções externas, porque é duplo a inspeção, né? Elas devem se tornar públicos os relatórios, excluindo qualquer dado pessoal dos reclusos. Então, os dados pessoais dos reclusos são excluídos, a menos que estes tenham dado explicitamente o seu acordo. Então, lá na letra A, diz o seguinte, que devem ser restritas às autoridades e não deve ser, pois a publicidade resulta na violação da intimidade. Então, eles devem ser, na verdade, públicos. Questão letra B. Ser realizados apenas por órgãos independentes. Nós acabamos de ler aqui que o duplo grau de inspeção, a inspeção interna, ela é conduzida pela administração prisional central. Então essa questão também está errada por esse fator, já que a própria administração prisional tende a camuflar a realidade que pode gerar responsabilização. Questão errada. Letra C. Ser previamente comunicadas à direção prisional, para que se garanta a segurança dos inspetores.
Nós vamos analisar aqui agora a regra número... vamos voltar aqui. A regra 83, que fala, né? Assim, quando a gente analisa essas regras, nesses itens, a gente não vê lá nas regras que esses atos devem ser previamente comunicados. Então essa questão, ela está equivocada, ela está errada, porque não tem essa descrição lá nas regras de Mandela, que deve ser previamente comunicada. Então por esse motivo essa questão está errada. Letra D. Prezar pela serenidade para que as dinâmicas da vida prisional não sejam alteradas. Mais uma vez, quando a gente vai lá nas regras de Mandela, especificamente na questão das inspeções em presídios, a gente não vê essa questão da celeridade prevista. Letra D. Realizada por inspetores qualificados e experientes e devem contar com profissionais de saúde. Vamos ver aqui a regra número 84, que diz o seguinte: as equipes de inspeção externa, lembra que eu falei agora há pouco? Nós temos dois tipos de inspeção, a interna e a externa. Devem ser compostas por inspetores qualificados, tá ajustando o que tem na questão, e experientes, indicados por uma autoridade competente, e deve contar com profissionais de saúde, deve procurar ter uma representação equilibrada de gênero. Por esse motivo, por estar exatamente como previsto na regra, a letra E é a questão correta. Inspetores qualificados e experientes e profissionais de saúde. Vamos para a próxima questão? Mais uma questão aqui de certo e errado. De acordo com as regras mínimas da ONU para o tratamento de pessoas presas, julgue o item a seguir. A mediação ou qualquer outro meio de resolução de conflitos deve ser utilizada como meio de punir aqueles que cometem infrações disciplinares. Não. Mesmo que você não leia as regras mínimas, essa questão aqui é facilmente de ser matada, de ser resolvida. Quando a gente fala em mediação, como é que isso aqui vai ser utilizado para punir a pessoa? Então essa questão aqui, ela está errada. Mas antes eu gostaria de fundamentar. Quando a gente vai lá na regra 38, o que a regra 38 fala? Que a administração prisional são encorajadas a fazer o uso, sempre que possível, de prevenção de conflitos da mediação ou de qualquer outro meio de resolução de litígios para prevenir infrações disciplinares e resolver conflitos. Então, quando a gente fala em mediação, é justamente a prevenção, uma forma de prever, que não ocorram infrações disciplinares e resolver esses conflitos, e não o contrário, como está previsto na questão. O item 2, aproveitamos que estamos na regra 38, ele diz o seguinte: para os reclusos que estejam ou estiveram separados, a administração prisional deve tornar as medidas necessárias para aliviar os efeitos prejudiciais do confinamento neles provocados, bem como na comunidade que o recebe quando são libertados. Vamos agora para a próxima questão. Essa questão foi muito tranquila, muito fácil de resolver. Quando a gente se depara com uma questão desse tamanho assim na hora da prova, com enunciado grande, não se assuste. Lê com cautela, com atenção, que vai ser facilmente resolvida a questão. As regras mínimas para o tratamento de reclusos, apelidadas de regras de Mandela, então aqui está contextualizando tudo que eu disse nessa aula, em homenagem ao ex-presidente da África do Sul, o ex-presidiário Nelson Mandela, lembra ao mundo que prisioneiros são seres humanos, nascidos com dignidade e com direito à segurança e proteção dos seus direitos humanos, reforçando tudo aquilo que eu disse. Os avanços trazidos pela edição das regras são muito importantes para garantir que os presos tenham, por exemplo, as mesmas condições de atendimento à saúde que pessoas livres. Então nós temos aqui uma das questões que foram trazidas como inovações, a questão do tratamento de saúde. O mesmo tratamento de saúde destinado a você tem que ser destinado ao preso, as mesmas garantias devem ocorrer. De pessoas livres, com referência às regras mínimas para o tratamento de reclusos, julgue o item a seguir. Mais uma vez, uma questão de certo ou errado. Medida adotada por alguns países de limitar a população e unidades prisionais fechadas a 500 detentos está alinhada ao entendimento que essas unidades
não devem ser grandes demais a ponto de impossibilitar o tratamento individualizado dos presos. Vamos pensar aqui no aspecto lógico. Quando uma unidade prisional ela é muito grande, será que efetivamente teria como ter um condicionamento para que pessoas sejam atendidas com qualidade? Ou então até mesmo quando aquela unidade prisional é muito pequena. Então aqui olhando, né, a grosso modo essa questão, a gente considera que ela está certa, mas nós temos a regra exata que define por que essa questão está certa. É a regra 89 no item 6, que diz o seguinte: é desejável que nos estabelecimentos prisionais fechados a individualização do tratamento não seja prejudicada por um número demasiado elevado de reclusos. Em alguns países entende-se que a população destes estabelecimentos não deve ultrapassar os 500. Lembrando, não estamos trabalhando com a realidade do nosso sistema carcerário. Podemos olhar os índices, os dados. No Brasil, a superlotação ela é evidente e os números ultrapassam muito esses números, mas é o que diz as regras mínimas. Nos estabelecimentos abertos, a população deve ser tão reduzida quanto possível. Vamos aqui ao item 4, que eu também achei bem interessante considerar. Por outro lado, não é recomendável manter estabelecimentos demasiados pequenos, que possam impedir que a instalação adequada sejam facultadas. Então, voltando à questão, essa questão aqui ela está certa, porque deve sim limitar a população em unidades prisionais, limitar a número de 500 e também no seu número muito pequeno. Vamos agora à próxima questão. Continuando essa série de exercícios que eu trouxe para que a gente fixe conhecimento nessa área, que é extremamente importante, porque pensando bem, o concurso é de polícia penal. Aqui nós temos as regras mínimas para o tratamento de preso. Vocês acham que essas regras serão cobradas? Lógico, evidente, é questão de prova. Nós temos aqui um outro exercício que repete, né, aquela enunciado lá atrás, que fala dos avanços que as regras mínimas de Mandela trouxeram, que em 2015 elas levam o nome do importante líder sul-africano, Nelson Mandela. E aqui nós temos também com relação à solitária, né, ao profissional de saúde, o que deve fazer? Suponha que determinado profissional de saúde, ciente dos efeitos colaterais causados pela sanção disciplinar imposta a determinado preso, tenha demorado a reportar tal fato ao diretor do presídio. Com base nessas informações, não se pode afirmar que nessa situação a demora da comunicação contraria as regras mínimas da ONU para o tratamento de pessoas presas, uma vez que não há prazo estabelecido para tal comunicação. De fato, não existe um prazo para a comunicação dos efeitos colaterais de um preso ali na solitária, de um profissional de saúde avisar que o tempo que ele está ali na solitária está sendo prejudicial à sua saúde mental, dentre outros aspectos. Mas vamos olhar para o lado lógico. Você está ali num posto de saúde sendo atendido, o médico ele tem que atendê-lo com uma certa eficiência, rapidez, para tomar as devidas providências. Da mesma forma, se tem um profissional de saúde, se tem um médico e está avaliando que aquele preso que está na solitária ou outro regime disciplinar, ele não tem condições de permanecer ali, condições psicológicas, condições físicas, mentais, ele pode demorar para avisar o diretor do presídio? Não. E aí nós temos que essa questão está errada, mas para tanto nós precisamos fundamentar. Quando nós vamos lá nas regras de Mandela, no item, na regra 46, nós temos o seguinte: item 1, os profissionais de saúde não devem ter qualquer papel na imposição de sanções disciplinares ou de outras medidas restritivas, ou seja, não é o profissional de saúde que tem um papel na imposição das medidas. Devem, no entanto, prestar especial atenção à saúde dos reclusos ou de outras medidas restritivas, mantidos sob qualquer forma de separação involuntária, visitando-os, olha aqui que interessante, diariamente e providenciando o pronto atendimento e assistência médica quando solicitado pelo recluso
ou pelos guardas prisionais, ou quando solicitado por você, que vai passar nesse concurso. São mais de 2.000 vagas. Chegou a hora de passar. Item 2. Olha o que diz aqui o item 2. Os profissionais de saúde devem transmitir ao diretor, olha a palavra que pega aqui, sem demora, qualquer efeito colateral causado pelas sanções disciplinares ou outras medidas restritivas à saúde física ou mental do recluso submetido a tais sanções ou medidas e devem aconselhar o diretor, se considerarem necessário, interrompê-las por razões físicas ou psicológicas. Então aqui nós temos nesse item claramente demonstrando que o profissional de saúde, sem demora, deve avisar o diretor que aquele sistema de solitária está trazendo um prejuízo para aquele preso. Item 3. Olha o que diz o item 3. Os profissionais de saúde devem ter autoridade para rever e recomendar a alteração na separação involuntária de um preso, a fim de assegurar que tal separação não agrave as condições médicas ou a deficiência física ou mental do recluso. Então aqui nós temos claramente demonstrando por que deve, o profissional de saúde ter esse cuidado, essa atenção. Vamos aqui agora para mais um exercício. Estamos quase finalizando essa aula. As regras mínimas da ONU para o tratamento de reclusos recomendam que... O que elas recomendam? Vamos analisar essa questão aqui. É uma questão muito interessante que traz vários elementos, vários aspectos. O preso provisório tem o mesmo tratamento dado aos condenados, no que tange a alimentação, alojamento e vestuário. O preso provisório, daquele preso condenado, eles têm que ter o mesmo tipo de tratamento? Já que na própria regra de Mandela existe uma previsão de como tem que ser a separação, vamos ver aqui por que essa questão está errada. E mais uma vez eu vou aqui mencionar regras que justificam essa resposta. A regra 113 fala o seguinte: as pessoas detidas preventivamente, então nós temos aqui os presos preventivos, devem dormir sozinhas em quartos separados. Isso aqui é a regra de Mandela. Sob reserva de diferentes costumes, local relativo ao clima. Então nós temos aqui uma diferença mencionada nessa regra. A regra 114. Dentro dos limites compatíveis com a boa ordem do estabelecimento prisional, as pessoas detidas preventivamente devem, se o desejarem, mandar, olha só que interessante essa aqui, vir a alimentação do exterior às expensas próprias. Elas vão custear as suas alimentações, quer através da administração, quer através da sua família ou amigos. Caso contrário, se não providenciar, a administração deve fornecer-lhes alimentação. Então nós temos aqui uma diferença que está sendo mencionada, que aqui na questão está falando que o preso provisório deve ter o mesmo tratamento do preso condenado. Já trouxe aqui dois tipos de diferenças. Vamos para mais uma diferença, é a regra número 115. A pessoa detida preventivamente deve ser autorizada a usar a sua própria roupa, se estiver limpa e for adequada. Se usar roupa do estabelecimento prisional, este será diferente da fornecida aos condenados. Então a letra A está errada. Agora vamos à letra B. Vamos ler a letra B com atenção. Empresas privadas administram indústrias e granjas penitenciárias, a fim de assegurarem métodos de trabalho assemelhados ao exercício fora do estabelecimento penal. Aqui está muito fácil de descobrir que essa questão está errada, mas nós temos aqui a especificação na regra número 100, no item 1, por que essa questão está errada. E é exatamente como está na regra. As indústrias e as explorações agrícolas devem, de preferência, ser dirigidas pela administração prisional. E olha aqui essa questão. E não por empresários privados. Então a regra número 100 tem 1, deixa claro que empresários não podem administrar. Vamos para a letra C. O vestuário pessoal do preso condenado seja mantido como regra, para que sua individualidade seja preservada.
Vamos analisar aqui uma regra específica e vamos descobrir por que essa questão está errada. A regra 19, item 1, diz o seguinte: deve ser garantido vestuário adaptado às condições climatéricas e de saúde a todos os reclusos que não estejam autorizados a usar o seu próprio vestuário. Esse vestuário não deve de forma alguma ser degradante ou humilhante. Então essa questão aqui está errada, porque fala que, que deve ser mantida a sua individualidade, preservada. Então não tem a ver com o que está falando aqui na regra. Vamos agora à letra D. Vamos ler a letra D e analisar com cautela. O total da remuneração recebida pelo preso em razão do trabalho desempenhado seja reservado em poupança e entregue a ele depois de cumprido a pena. Será que é assim que funciona na regra de Mandela? Vamos ler aqui. O item... Por que a letra D está errada? A regra 103, no item 3, com relação à remuneração do trabalhador que está preso, diz o seguinte: o regulamento deve prever igualmente que uma parte da remuneração seja reservada pela administração prisional, de modo a constituir uma poupança que será entregue ao recluso no momento da sua libertação. Então a gente vê aqui que a letra D está errada, então nós vamos analisar por que agora fundamentar a letra D. Os presos sejam separados por diferentes categorias, considerados, entre outras, as razões de detenção. Então essa questão aqui é a letra, é a alternativa. Vamos marcá-la? É a questão certa. A letra E é a correta por causa da regra 11, que diz o seguinte: as diferentes categorias de reclusos devem ser mantidas em estabelecimentos prisionais separados ou em diferentes zonas de um mesmo estabelecimento prisional, tendo em consideração o respectivo sexo, idade, antecedentes, criminais, razões de detenção e medidas necessárias a aplicar. E aqui nesse contexto a gente percebe que o nosso sistema carcerário é bem distante do que prevê as regras de Mandela. Nós temos aqui a superlotação, nós temos problemas de facções, assistência, saúde, mas nós precisamos ficar atento ao que cai na prova. Então eu procurei trazer aqui as principais atualizações das regras de Mandela, o que é mais cobrado, o que são as regras de Mandela e o contexto histórico. Para mais atualizações, para mais informações na área de direitos humanos, você precisa se inscrever no canal do Monster Concursos. Já se inscreveu no canal? Então essa é a hora. Deixa a sua curtida, se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário e se inscreva nesse vídeo. Se inscreva no canal. O meu nome é Gustavo Botelho Silva. Caso tenha interesse, pode me procurar nas redes sociais. Eu estou disponível para esclarecimentos e também aqui na Monster Concursos nós temos a melhor preparação para o seu concurso. Nos vemos na próxima aula.